As lideranças políticas do Chile, no que pesa o fenômeno da polarização ideológica e das complexas demandas sociais e econômicas, como em todos os países da América Latina, nos dão uma aula de como lidar com a dinâmica da democracia. É sobre essa dinâmica da democracia do Chile o tema da opinião da semana: a gangorra chilena. Olá! Transmitir conhecimento de qualidade nessas águas turbulentas da desinformação é uma maneira de aperfeiçoar o nosso processo político-democrático. É por meio do conhecimento que se destrói a ignorância, mãe da intolerância, do radicalismo ideológico e da violência política. A revista Será vem desde 2012 produzindo conhecimento sobre os fenômenos da atualidade, sempre estimulando a dúvida e a controvérsia, como uma forma de se aproximar de uma verdade possível. Para nos acompanhar, inscreva-se em nosso canal no YouTube que aparece nesse vídeo. A revista é um projeto editorial independente integrado ao Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Para conhecer o IEPFD, vá em nosso site. O Instituto tem um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores para todos. A democracia é um processo político dinâmico e interminável, assim como são os conflitos sociais. Não é necessariamente um fim em si mesmo. A história mostra que é um ambiente político onde, na busca de soluções para tais conflitos, consolida-se um sentido civilizatório. Este vídeo é um resumo da edição semanal da revista Será de 12 de maio de 2023. Não há nenhuma dúvida de que a expulsão de Bolsonaro pelo voto colocou o país de volta a respirar a democracia. Isto, porém, não anistia Lula e o PT de erros passados, crimes e uma miscelânea de políticas públicas estatizantes anacrônicas. Sérgio C. Buarque, com a precisão técnica de sempre, dá um mergulho nesse tema, ajudando-nos a compreender os riscos e acertos do novo governo. Está em Lula é o mesmo, o Brasil e o mundo não. Conhecer a história política das gerações que nos antecederam é fundamental para lidarmos com os desafios do presente, pois ela, embora dê saltos em tempos de revolução, carrega inexoravelmente o peso do passado. Jean-Marc von der Weyden nos traz suas memórias nos anos 60, quando ele, na época, como presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, foi trocado pelo embaixador da Suíça, junto com vários presos políticos. É um relato carregado de admirável força literária. Está em Se Vas para Chile, 2, A Chegada dos 70 em Santiago. Neste domingo, o mundo democrático estará de olho nas eleições da Turquia. Erdogan, atual presidente que vem governando o país com a mão de ferro do autoritarismo, será julgado pelos eleitores. O candidato de oposição tem leve vantagem sobre o ditador, assim dizem as pesquisas. Helga Hoffmann, nossa especialista em assuntos internacionais, nos dá uma visão precisa da conjuntura política e econômica daquele país. Está em A Turquia, entre a esperança e as ruínas. A economia criativa, resultado das atividades relacionadas à cultura, é analisada por Luiz Otávio Cavalcante. Inspirado no recente relatório do Observatório Itaú Cultural, nos traz dados surpreendentes. Está em O PIB Cultural Brasileiro. Quanto vale Cícero Dias, Gal Costa, o artesanato de barro do São Francisco,
A fotografia de Sebastião Salgado, o frevo. José Paulo Cavalcante Filho, nosso jurista, indignado pelos excessos do STF, quebrando a regra pétrea de harmonia entre os poderes, nos explica em detalhe as estranhas desventuras daquela corte. Uma aula para os não iniciados. Está em Poder Supremo. Fernando Dourado vem há 7 anos publicando quase que diariamente suas inquietações, suas memórias, projetos e sua relação com as pessoas e as coisas em seu cotidiano. Sempre uma escrita solta de amarras, no estilo da livre associação freudiana. Em O Dia em que Graça e Ivo Tocou Meu Coração, ele nos traz uma crônica motivada pelas relações com seus leitores do Facebook. Na última página, a charge de Alson. Nós somos uma organização sem fins lucrativos e dependemos de doações para produzir e divulgar o nosso conteúdo. Se você deseja integrar-se a esse nosso esforço, é simples. Faça sua doação via Pix, que está aqui na tela, ou vá para a página também indicada para conhecer as diversas formas de como você pode ajudar a fortalecer o nosso projeto editorial. Um forte abraço e a gente se vê na próxima semana.